Olá, alunos, professores e até mesmo pais que possam estar aí assistindo a este vídeo. Eu sou a professora Elaine, estarei aqui com vocês falando um pouquinho aí sobre algumas estratégias de estudo, mais específico aí o mapa mental, mas vamos falar sobre outras formas também de organizar aí os estudos, as leituras, ok? Eu vou fazer a minha descrição para vocês. Então, eu sou alta, branca, cabelos cacheados na altura dos ombros. Hoje eu estou com uma camisa jeans, uma calça jeans também. O meu sinal é esse aqui, que representa aí os meus cachos quando o meu cabelo está solto. E conosco a minha companheira Andréia Paulon. Andréia. Olá, Elaine. Olá, professores e alunos da segunda série. Vou fazer a minha descrição, né? Eu sou branca, estatura mediana, estou de cabelos presos, uso óculos. Estou com uma camisa assim estampada em tons de marrom, nude, alguma coisa assim, né, Elaine? Estou de calça preta e sandálias pretas. E o meu sinal, o A, e a voltinha aqui, marcas da maturidade. E eles estão rindo lá dentro, porque eu tô falando. Eu sempre falo que eu acho que é de ficar sorrindo, aquela marquinha assim, de ficar sorrindo toda hora e aí marca. Então, por isso que não pode ter essa marquinha. Sorrindo muitas vezes, isso, né? Muito tempo já que tô sorrindo, entendeu? Vamos lá. Ok. Aí na lousa para vocês algumas informações, né? Então, nosso componente, oficina de produção textual e oralidade. Hoje estamos na atividade 1 da sistematização. Teremos duas atividades aí, tá? Começamos hoje e amanhã concluímos. Então, os objetivos da aula de hoje é compreender aí o conceito de mapa mental, aprender a produzir um mapa mental. Como eu falei, nós vamos falar sobre outros assuntos também, mas o foco aí é o mapa mental, ok? E temos aí as nossas perguntinhas iniciais aí para vocês discutirem com seus colegas e irem refletindo no decorrer da aula, tá? Então, como você costuma revisar o que aprendeu na escola ao chegar em casa? Quais procedimentos de estudo você utiliza no seu dia a dia? Você utiliza ou já utilizou esquemas quando está ou quando esteve aí estudando, né? De que forma eles ajudaram? E aí, Andréia? A Andréia Posso? fez aqui. Pode. Eu tô rindo da primeira questão. Eu posso falar da primeira? Pode. Eu acho que eles vão responder assim: como você costuma revisar o que aprendeu na escola ao chegar em casa? Ai, professor, acho que está muito próximo, ainda não esqueci. Eles falam mesmo. Deixa para pode ser amanhã? Posso revisar amanhã? Verdade. Vai ser mais ou menos isso, né? Pode falar. A Andréia, né, fez aí o mestrado dela aí, que foi uns 3, 4 anos e tem que ler muito, certo, Andréia? E como você organizava aí essas leituras, que não são poucas? Geralmente a gente acaba lendo para responder a, sei lá, uma ou duas perguntas, então o que às vezes eles reclamam, que a gente pede para ler um texto. Então nós lemos um livro para responder uma, duas perguntas ou para depois fazer um debate. Então eu sou muito de anotar, assim, né? Não especificamente um mapa mental, né? Como você vai falar daqui a pouco, mas eu sou de fazer anotações. Eu preciso de escrever, e se vocês prestarem atenção, em várias aulas eu tenho anotações, ou já na aula, que eu imprimo a aula e faço anotações já em cada slide, ou eu trago um papel com anotações. Eu preciso disso. É uma forma de organizar, de não esquecer o que eu preciso falar, né? Então não é só para ler o que está aqui, mas essa organização mesmo de informações. Sim. Então, a quantidade de leituras que a gente faz, a gente precisa sim anotar. E eu vou dizer para vocês, anotar, é caneta e papel, não é no computador, não. Para mim ainda não resolve. Não sei quando vai resolver, ainda não resolve. Entendeu? Mas sabe que eu não consigo fazer ali aquelas anotações no celular. Na verdade, eu não consigo trabalhar no celular. No computador, dependendo, mas se eu tenho a oportunidade, eu imprimo e faço as anotações também, assim, não consigo. E um grifa-texto também resolve, né? Sim. Um grifa-texto também. Acho que dá um destaque bom. Então, é uma dica para vocês, né? Escreverem sim, porque até peguei em algum lugar que há vários estudos que mostram que fazer anotações é mais eficaz na memorização das informações, né?
Sim, porque querendo ou não, a gente acaba revisando também, né, o conteúdo. Sim. A gente revisa e faz ali de uma forma que pra gente vai ficar um pouco mais fácil. Olhou ali aquele esquema que eu produzi, ou um esquema, uma anotação, um mapa mental, um mapa conceitual, e vai ficar mais fácil de lembrar aquelas informações, né? Então, aí brincando, né, eu falei da primeira pergunta, mas, por exemplo, quando nós vamos assistindo às aulas, nós já podemos fazer anotações. Nem sempre, se a gente for fazer uma revisão, a gente vai ficar com aquela anotação que fez, mas ela faz com que nós lembremos o que foi dito naquele determinado momento. Né? Isso é importante. Talvez ela fique fora depois do principal que foi dito, mas você demonstra ali o caminho que você percorreu, né? Como foi o seu raciocínio, como você foi compreendendo o que foi sendo dito. Né? Sim, e até mesmo para aquelas pessoas que têm aí um déficit de atenção, né, ou alguma outra questão, vai auxiliar, né? Eu já brinquei aqui em algumas aulas que eu não posso fazer isso. Eu falo, depois eu vou lembrar, mas eu não lembro, eu nunca lembro, então eu preciso anotar, né? E às vezes a gente tem um pensamento acelerado também. Então, a gente imagina que fez aquela anotação e imagina que vai lembrar, mas não, naquela correria, tantas informações, principalmente quem utiliza mais as novas tecnologias, uma hora está no celular, aí o celular tem várias páginas, várias abas, ou no computador, quando meu computador está ali aberto, nossa, são trocentas abas, né? São muitas abas ali. Então, querendo ou não, é muita informação ali que a gente acaba perdendo também, tá bom? E eu não sei você, mas, por exemplo, quando estou estudando para alguma coisa, às vezes eu me lembro do cantinho que eu anotei, e aquilo me faz lembrar o que eu anotei ali. Então, não sei se eu poderia falar de memória fotográfica, mas eu sei onde eu anotei. Aí eu lembro que eu anotei naquele cantinho tal coisa. Sim. Isso também faz diferença. Sim. Não acredito que a questão da memória fotográfica se encaixe sim, porque eles até orientam, né, das cores, né? Utilize uma cor, utilize um desenho ali que vai ajudar a lembrar as suas anotações e o conteúdo. Tá. Aí nós temos, né, a professora Giovana, ela gravou um vídeo pra gente que nós vamos assistir aí em 2 partes, tá? Ela é psicopedagoga, tem aí uma experiência, né, com psicopedagogia, com aulas também, e vai dar aí algumas dicas pra gente, né, de como estudar, como organizar aí os estudos. O vídeo tem alguns ruídos aí ao fundo, né? Vocês vão ver que ela está no espaço escolar, com muita vida. Tá bom? Mas tentem aí focar nas observações que ela faz, que são bem interessantes, tá bom? Vamos lá então? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Giovana e eu fui convidada para essa live para poder conversar com vocês um pouquinho sobre os mapas mentais e as formas de registro de conhecimento, né? O nosso foco nesse momento de hoje vai ser conversar então sobre os mapas mentais mesmo. Mas antes disso, eu preparei alguns assuntos para situar vocês sobre esse tema, tá? Então vamos lá. Como que a gente pode registrar a aprendizagem de uma forma funcional, tá? Antes de tudo, eu preparei uma apresentação aqui para vocês me conhecerem um pouquinho, né? Eu fui convidada para essa live, para estar participando dessa aula. O meu nome é Giovana, então, como eu já disse, eu já trabalho na área da educação há cerca de 5 ou 6 anos, já estive na gestão escolar, atualmente estou trabalhando na rede SESI já há algum tempo e fico bem satisfeita em poder auxiliar vocês hoje de alguma forma e proporcionar para vocês o conhecimento e a reflexão sobre as formas de registro e principalmente sobre os mapas mentais, que são uma forma de registrar o conhecimento tão rica e tão válida, né? Bom, pessoal, para introduzir a nossa conversa de hoje, eu preparei algumas perguntas para vocês refletirem, tá? Então você aí que está assistindo, seja aluno, seja professor, né? Vamos refletir. Qual é a melhor maneira de registrar o conteúdo quando você aprende? Qual é a forma que você utiliza
para anotar esse conteúdo quando você está trabalhando, quando você está estudando, quando você precisa fazer a leitura de um texto, né? Como é a melhor forma de aprendizagem para você? Você retém melhor o conteúdo quando você escuta alguém falando, quando você faz uma leitura, quando você escreve, quando você fala, quando você produz um desenho? De qual forma para você a aprendizagem ela fica melhor sintetizada, tá? De que formas então você aprende com mais facilidade? E a partir disso, qual seria a melhor forma para você de registrar esse conhecimento e de assimilar esse conteúdo? Bom, para tudo isso, pessoal, vocês precisam de um autoconhecimento. Nós precisamos nos analisar, né? Fazer aí uma autoobservação, identificar qual é a melhor forma com a qual eu aprendo. E aí, posteriormente, de qual vai ser a melhor maneira para que eu possa registrar o meu conhecimento, de qual maneira eu estudo melhor, tá? Para poder falar com vocês um pouquinho melhor sobre isso, eu separei um pouquinho a teoria de um psicólogo da faculdade de Harvard, que se chama Howard Gardner. O Gardner, pessoal, ele desenvolveu uma teoria que vai falar sobre as múltiplas inteligências. As múltiplas inteligências, elas são as mais diversas habilidades que todos nós possuímos. E são as habilidades que possibilitam a aprendizagem mais focada em um determinado aspecto ou em outro. Por exemplo, existem pessoas que têm uma inteligência lógico-matemática mais desenvolvida. Existem pessoas que têm uma inteligência musical super aguçada, né? Então isso vai variar de pessoa para pessoa, do histórico que essa pessoa traz e do que foi desenvolvido, né, durante a vida dessa pessoa, tá? Então é importante a gente refletir um pouquinho sobre as múltiplas inteligências, né, trazidas pelo Gardner, para que a gente possa pensar sobre qual é a melhor forma da gente aprender e de nós adquirirmos o conhecimento. Todas as inteligências são válidas e todas devem ser valorizadas, porque todas elas trabalham com diversas habilidades. Todos nós somos capazes de desenvolver também essas habilidades, tá? A partir disso, pessoal, eu trouxe também as formas de registro que devem ser estudadas, que devem ser observadas por nós, né? Eu tô aqui querendo rir, né? Assim, a gente tem que se analisar. Como é que a gente aprende? Eu tô aqui pensando na pós, aí eu tô aqui chorando. Como é que eu vou aprender? Uma chorando, das formas me também. descabelando. Lá, né? Brincadeiras à parte, gente. Mas é só pensando que há momentos, sim, que a gente tem uma quantidade enorme aí de informações, né? Para registrar. A gente tem que demonstrar, né? Que a gente aprendeu isso. Então, assim, eu brinco bastante que quando estava na sala de aula física, sempre que tinha questões de múltipla escolha, eu pedia para os alunos justificarem, toda vez. Eu falava assim, vocês têm que justificar. Então, era a A, múltipla escolha, e a B era justifique a sua resposta, né? E aí, na pós, eles dão lá um monte de questões de múltipla escolha e tem que justificar todas. Eu fico, ai meu Deus, para que tem que justificar todas? Mas aí, trazendo para aquilo que a gente está falando, né? Um mapa mental, um registro que eu tenho ali, vai me auxiliar na hora de justificar a minha resposta, né? Porque ali, provavelmente, né, essa questão de múltipla escolha tem ali alguma palavra-chave, que se eu tenho um registro, um mapa mental, essa palavra vai estar localizada ali, e aí fica muito mais fácil na hora de justificar a minha questão, né? Então, observe como é, sim, muito útil. E a questão das múltiplas inteligências que ela fala é bem legal também, né? Ontem, uma colega falando que o filho dela é super desorganizado e mostrou o mapa mental dele. E o mapa mental estava super organizado. Então, ela falou assim, olha, o mapa mental tem auxiliado ele nessa dificuldade que ele tem de organização. Então, vai para além ali da escola, né? Te ajuda a organizar em outros momentos também, porque às vezes você tem que registrar informações, sintetizar, que não necessariamente são aquelas ali do âmbito escolar, né? Mas alguma coisa que você tem que fazer em casa, alguma outra coisa que você esteja aprendendo, assim, mais por lazer, né? Então,
pensem sempre nisso, né? A gente está aqui mostrando para vocês um ambiente escolar, mas vocês também podem utilizar fora desse ambiente. Você quer complementar? O mapa mental, ele auxilia na gestão das empresas também. Sim. Né? Então, por isso que é mesmo para além âmbito escolar. Né? Então, dentro de uma empresa é utilizado um mapa mental para você gerir aí os negócios, né? Ou solucionar problemas, levantar hipóteses de melhorias. Então, você também consegue fazer pelo mapa mental. Né? Muito bem. E aí, nós temos então para vocês também uma outra forma de organizar os estudos. Nós vamos voltar ao mapa mental, né? Mas vamos mostrar outras formas também, até para ali vocês não confundirem na hora que vocês estiverem produzindo o mapa mental de vocês. Então, aí na lousa, nós temos um esquema, tá? Que ele também funciona aí como uma forma de organização de ideias do estudo, tá? Então, o esquema representa a síntese do texto, funcionando como um roteiro, deixa eu marcar aqui para vocês, como um roteiro do que foi lido de forma concisa, com uma abordagem mais objetiva. Ó, deixa eu colocar aqui, ó, concisa, síntese, tá? Ele representa um esboço das principais ideias contidas no texto, devendo ser elaborado na mesma sequência em que o texto original foi escrito, apresentando as partes mais relevantes contidas nele. Então, observem que aí, se a gente estiver fazendo somente umas anotações, dependendo, eu vou utilizar essa expressão aqui, mas é porque é mais nossa mesmo, assim, a nossa anotação é uma bagunça, né? Nós estávamos até conversando, eu e a Andrea, que, por exemplo, o mapa mental, né? Não adianta você pegar emprestado o mapa mental do seu colega, porque como ele enxerga aquilo, como facilita para ele, voltando até no que a professora Giovana disse aí no vídeo, né? É um autoconhecimento, então você tem que se conhecer e pensar, olha, eu aprendo melhor dessa forma, eu organizo os meus estudos desta forma, tá? Então, observem também que o esquema, ele é linear aí, né? Ele segue na ordem que o texto está ali. E é simples, objetivo, a gente não pode ir lá encher de informações, então a gente tem que vir sintetizando essas informações, que retoma até outras coisas que vocês já viram ao longo aí da vida escolar de vocês. Então, fazer anotações, grifar trechos do texto, né? E depois, quando você for produzir o esquema, vai ficar muito mais fácil. Você quer comentar, Andrei? Então, você falou o esquema, ele é linear, né? Então, eles precisam obedecer aí o texto. Aí, contrapondo ao mapa mental, o mapa mental é uma ferramenta do chamado aí brainstorm, né? A tempestade de ideias. Então, já tem uma diferença boa para eles. E para cada um, acontece de uma forma, e pode ser que eu prefira o esquema e você prefira, por exemplo, o mapa mental, né? Perfeito. A gente vai ter aí alguns exemplos para vocês observarem e sempre, né, damos aí a sugestão de que vocês pesquisem outros. Professora, mas você acabou de falar que cada um produz de uma forma. Sim, mas para você verificar aí exemplos e muitas das vezes exemplos que vão se encaixar no seu perfil, tá bom? Validando agora, né, e confirmando o que a psicopedagoga disse. Sim. Né, que é preciso que haja um autoconhecimento. Então, o que funciona para você? Mas para você saber o que funciona, você precisa ser apresentado a essas diferentes formas. Isso. Né? Ou elas devem ser apresentadas a você. Isso é mesmo. Aí temos algumas dicas, né, para a produção do esquema, tá bom? Então, de novo aqui, ó. Sintetiza as ideias principais, centrais de um texto por meio de palavras-chave, remetendo o leitor à visualização dos pontos tidos como mais importantes. Então, ele também é bem visual. Quando você olha para ele, você já tem que lembrar das informações centrais, tá? Ele é essencialmente visual, como se fosse o esqueleto do texto e assemelha-se aos mapas conceituais e mentais, reduzindo-se somente aos conceitos tratados pelo autor, ó. Então, vocês vão focar aí bastante em conceitos que o autor do texto lido expõe aí no texto, tá? A linguagem deve ser clara e objetiva para permitir um bom entendimento do leitor. Podem ser utilizados diversos símbolos, como letras, números, retângulos, círculos, setas, desenhos, etc. Deve ser fiel ao texto original, tá? Então, ó,
ser fiel ao texto original, tá? Exatamente como está lá, tá bom? Aqui o que é interessante vocês pensarem, ó, retângulos, círculos, setas, até isso aqui está relacionado também com o perfil de cada um, né? Porque tem pessoas que elas estão visualizando ali uma seta, pode dar uma certa, né, agonia, uma gastura, símbolos. Então, isso também vai depender aí do que é mais visual para você, o que é mais confortável e o que o seu cérebro relaciona melhor, tá? Então, até a utilização desses símbolos, dessas letras, retângulos e por aí vai, é de acordo com o seu perfil, aquilo que se encaixa melhor com você, tá bom? Aí temos um exemplo de um esquema, vamos olhar aí bem rapidinho, nem vou comentar muito, senão não dará tempo, tá? Então, ó, o esquema, ele é uma síntese do texto, né? Aqui as principais ideias, palavras-chave, é bem visual, como que é a linguagem clara e objetiva, pode-se utilizar símbolos, letras, números, retângulos, círculos. Ele é fiel ao texto original, tá bom? E aqui só retomando do lado direito da tela o que a gente já comentou com vocês, ok? E o mapa conceitual, o que é um mapa conceitual? Você pode ler, Andréia, por favor? Vamos lá. O mapa conceitual é um organizador gráfico que representa visualmente as relações entre conceitos, ideias e suas relações existentes para tornar visível o contexto do tema abordado, consistindo em uma importante ferramenta de estudos a fim de favorecer a aprendizagem. Ele foi desenvolvido por Joseph Novak e sua equipe em 1972 em Ithaca, é isso? Ithaca? Estados Unidos, como uma forma de instrumentalizar a teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel. É isso que fala? É assim mesmo? É assim mesmo. Então, ó, organizador gráfico, né? Representa visualmente, representa visualmente as relações de conceitos, né? Ideias e suas relações existentes para tornar visível o contexto do tema abordado, né? Então, aí, observem que ele aí é um pouco mais extenso do que o esquema que nós vimos, né? Então, a gente tem, por exemplo, nós estamos vendo aí variedades linguísticas, né? Então, a gente for pensar aí, dentro das variedades linguísticas, nós vamos ver várias informações, vários conceitos, e o mapa conceitual, ele vem especificando aí cada um desses conceitos, certo? Por exemplo, né, vou falar simples assim, se você colocasse variações linguísticas é o tema, né? Aí você vai puxando lá o histórico, o situacional, né, o grupo etário, e então você já está fazendo associações, né? Isso mesmo, perfeito. E vem ali trazendo mais informações do que ali no esquema, né? Até mesmo, como a professora Andréia acabou de dizer, para fazer essa relação entre os conceitos e o contexto aí, né, de abordagem destes conceitos, ok? Continuando, nós temos aí então na tela para vocês, colocando um pouco aí da diferença do mapa mental e o esquema, tá? Ele fala um pouquinho e depois vocês podem aprofundar aí com o professor na sala de aula. Aí o mapa conceitual, para que ele serve, né? Então, ele facilita a aprendizagem, ele organiza conceitos, a gente pode fazer anotações, ao mesmo tempo a gente sintetiza essas informações, eu posso planejar o meu estudo a partir dele, representando as relações entre as ideias, né? Eu posso entender melhor o conteúdo e a partir desse entendimento eu crio aí guias de estudo, tá bom? Eu posso resolver problemas a partir deles e criando aí conexões mentais para reter aí o conhecimento, aprofundar o que foi aprendido, ok? E aí eu vou colocar para vocês o restante do vídeo, senão não dará tempo, que a professora vai falar um pouquinho mais aí sobre os mapas mentais. Vamos lá? Temos uma forma de registro bem comum, que é apresentada aí por muitos professores, por muitos estudiosos e já deve ser utilizada por muitos de vocês na hora de estudar, de recapitular, de retomar o conhecimento, que é a forma de registro de tópicos, né? Quando a gente coloca uma bolinha
em cada linha e sinaliza à frente aquele determinado conhecimento. Essa é uma forma de registro de conhecimento muito comum, com certeza já é conhecida por vocês. Existe também um método que não é tão conhecido, mas que também é muito válido, que é o método Cornell. O método Cornell, pessoal, ele consiste em dividir a folha em 3 partes. Na parte central, o aluno ele vai registrar, ele vai colocar o que o professor anotou na lousa, ou o conteúdo que está na apresentação do professor, ou aquilo que o professor disse que tem maior relevância, tá? Nas partes laterais e na parte de baixo, né, na parte lateral, o aluno ele vai registrar alguns tópicos que apresentem alguns detalhes, algumas informações que foram ditas pelo professor ou que consistem, né, na leitura ou no material que ele está utilizando de maneira secundária. Então ele vai registrar ali algumas informações importantes também. E abaixo ele vai colocar alguns detalhes específicos para que ele saiba o que aquela página vai trazer para ele. Então ele vai anotar a data, a página, da onde ele está retirando aquela informação. Então o método Cornell também é um método bem interessante e que pode trazer aí benefícios para quem tiver interesse em utilizar. E a gente também tem os resumos, que são utilizados por muitos de nós, né? Quando a gente faz a leitura de um texto, grifa as informações mais importantes, seleciona essas informações mais importantes para poder anotar posteriormente. Todos esses são métodos já muito conhecidos e muito válidos, tá? Mas o nosso foco de hoje, então, é o mapa mental ou mapa conceitual, tá? Também existe essa outra nomenclatura. Bom, o que é um mapa mental? Ele é uma espécie de diagrama, uma espécie de esquema, onde nós teremos palavras, desenhos, setas, que vão mostrar toda essa forma de registrar o conteúdo da aprendizagem, tá? Nele a gente tem um tema central e diversas ramificações que vão trazer aí um pouquinho do que o aluno precisa saber sobre aquele determinado conteúdo, tá? Para isso eu preparei algumas dicas para vocês. Como que a gente pode então construir e depois analisar um mapa mental? Bom, o primeiro passo para construir um bom mapa mental é escolher uma palavra para centralizar. E essa palavra ela tem que representar o tema específico desse mapa mental, tá? Então você tem que escolher uma palavra específica para centralizar o seu tema, tá? Colocar ele bem no meio mesmo da sua folha ou do recurso digital que você vai utilizar para construir o seu mapa mental. Depois, o ideal é que você faça uma lista de palavras-chave que você pode incluir dentro do seu mapa. No mapa mental, a gente não usa frases grandes, parágrafos, a gente utiliza pequenas palavras ou expressões que vão simbolizar aquilo que você está buscando expressar de conhecimento, tá? Então, essa é a segunda dica, é produzir as palavras-chave, pensar nessas palavras-chave que você vai utilizar no seu mapa, palavras-chave associadas com o tema, tá? Depois, a terceira dica, inclua as ramificações e as palavras no seu mapa. Então, a partir da palavra central, você vai colocar outras palavras ao redor dessa palavra central ou saindo dela, indo para outras direções, colocando assim as ramificações, tá? Então, as ramificações elas são originadas na palavra central e elas vão se direcionando ao longo de todo o mapa. Então é importante produzir as ramificações também. Entre uma palavra e outra, é interessante também que você coloque verbos, porque assim você vai conseguir sinalizar ainda melhor o que você quer dizer com o seu mapa, tá? Uma quarta dica é utilizar cores e tamanhos diferentes para destacar uma determinada palavra ou outra. Fontes de letras diferentes você também pode utilizar para dar bastante destaque naquilo que você considera que tem maior importância, serve para dar ênfase mesmo. E eu agora vou utilizar uma estratégia de estudos também. No próximo vídeo eu falei para vocês que esse era o primeiro, né? No próximo vídeo nós vamos retomar aí os mapas mentais, tá? Vamos aprofundar este conteúdo. Então, eu espero vocês no próximo vídeo para a gente concluir aí a informação sobre os mapas mentais, tá? Giovana, muito obrigada pela sua participação, por nos ajudar aqui, foi muito útil. Andréia, obrigada. Obrigada, Elaine, obrigada a professores e alunos da segunda série, obrigada à produção e até a próxima. Até a próxima, aguardo vocês no vídeo 2.